A nossa ideia de apresentação hoje é a seguinte: cada um de vocês vai atravessar, né, atravessar esse espaço, né, esse círculo que a gente está fazendo, e vai dizer, enquanto atravessa devagar, não é? Não pode apagar o fósforo, andar correndo, nada disso. Devagar, todos os nomes pelos quais vocês já foram chamados. Eu sou Marcele, eu sou Célia, eu sou Matoso, Matosão, eu sou Dinda, eu sou Michele, eu sou Marcela. Eu sou Fábio, Fabinho, o biririco da mamãe. Sou coordenador, sou enfermeiro, sou o chato, sou o que resolve os problemas da Secretaria de Saúde, que é tudo é Fábio, sou gay, sou casado e sou hospital. Sou Casa Grande, sou Casão, sou Cacá, sou Mila, sou Mana, sou Miau, meus filhos me chamam. Sou treteira, sou girafa, sou... Tá bom, chega, muita discussão. Eu sou Sandra Helena, sou Pepeco pro meu pai. Ih, fiquei emocionada. Eu sou Sandra Berbert, doutora, tia, amiga, irmã, ormãzinha para minha irmã, tia-avó, avó, mãe, neta, enfim, eu acho que assim, eu já ocupei tantos espaços e tantas posições que eu sou esse conjunto e sou chorona. Isso aí é uma coisa certa. Vai lá. Olha que muitos que nós somos, não é? Quanta gente tem aqui? Quanta gente tem aqui, né? E que a gente não imagina quando a gente fala sobre identidade, porque a gente acostumou que identidade é só aquela carteira, né, que a gente mostra para as pessoas. Então esse é um aperitivo para a gente imaginar, já começar a imaginar que as nossas identidades são muitas, né? A gente não tem uma identidade só. E aí talvez essa questão nos afeta já diretamente quando a gente vai falar dos nomes, porque esses nomes nem sempre são nomes legais que nos qualificam. E como é que a gente pensa o impacto disso em nós? Como é que a gente pensa o impacto disso no funcionamento do serviço e no acesso? Como é que a gente pensa as construções sociais estabelecendo dificuldade de acesso por conta do olhar que foi construído sobre aquela pessoa por várias camadas de suposições sobre o que aquela pessoa é por causa da cor da pele, por causa da orientação sexual, enfim. Então, primeiro, assim, a gente vai adentrar mais a questão do racismo, porque eu acho que é uma questão estruturante da nossa sociedade brasileira, onde eu trago alguns elementos de como é que a gente pode entender como é que chegamos a esta situação e o que de fato está em jogo. A gente tem dificuldade de informação porque simplesmente as pessoas têm dificuldade de discussão desse tema. Então aqui é um ponto de partida para vocês poderem desenvolver no local onde vocês trabalham a possibilidade de vocês. Esse quadro é o nosso ponto de partida. É uma viagem no tempo para a gente poder entender o tamanho do nosso problema. A imagem do demônio que é colocada, isso aqui está bem mais nítido. É o cabelo crespo, o nariz largo, lábios grossos, que se repete nesses outros demônios também. E aqui no alto, que é importante por conta dessa questão da data, no trono do inferno, demônio-chefe, um cocar indígena. A gente tem uma história muito complicada como país com a questão racial.
esse foi um documento que eu encontrei, porque quando a gente fala, não, o Brasil não tem essa questão racial, a gente temos. Só que a diferença que a gente faz quando compara Estados Unidos, que África do Sul, que fizeram um processo de segregação, o Brasil não fez processo de segregação, fez processo de mistura para apagamento de uma raça. Isso está num documento de governo. Como o Brasil deve ser povoado da raça branca, não se consideram benefícios de qualidade alguma aos pretos que queiram vir habitar no país. E como havendo mistura da raça preta com a branca, terá o Brasil em menos de 100 anos todos os seus habitantes da raça branca. Gente, isso é um projeto de extinção de uma raça, de um país que se diz que aceita a diversidade. Mas como projeto de país, temos isso. Eu ainda estou procurando um país que tenha colocado isso como um projeto de país. A extinção de duas raças. Esse quadro, ele está no Museu Nacional de Belas Artes, ali na Cinelândia. Quem quiser pode ir lá ver ao vivo, estamos nessa parede aqui. E ele é chamado A Redenção de Cã. Alguém sabe quem é Cã? Já ouviu falar de Cã? Cã é um dos filhos de Noé. Nessa argumentação, tem um trecho da Bíblia que fala que Cã, vendo Noé bêbado, chama os irmãos para rirem de Noé. Noé, quando acorda, olha só, você vai ser amaldiçoado, você vai ter que servir a seus irmãos. Segundo algumas tradições protestantes, que interpretam isso como sendo os descendentes de Cã se dirigindo para a África. Então, a linhagem de Cã teria se dirigido à África, o que justificaria a escravidão. Vamos prestar atenção na imagem. A avó, o vizinho, agradecendo aos céus, seu netinho, que a sua filha mestiça, mulata, dentro dessa denominação, que se casa com um imigrante e que gera um filho branco. Eu ouvi isso no consultório. Limpou. Agora, no meu neto em diante, está tudo limpo. Eu, como assim? Tá branco. Aí gerou uma série de conversas, enfim, mas eu já escutei até mais de uma vez isso, limpar a raça. Eu falei, gente... O que temos tem raízes na história. Não surgiu do nada. Não é um erro de percepção nossa. Tem uma história. Aqui, uma lei de 1945, só foi revogada em 1980. Por que estou trazendo essa lei? Porque, assim, este continuou sendo o projeto. E nessa lei, né, foi Getúlio Vargas, ele vai e diz que na lei de imigração, a tendenciar na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes de sua ascendência europeia. Além das políticas de embranquecimento, na entrada do século XX, o Brasil também vai conviver com as teorias eugênicas. O Brasil também flerta com essa política, principalmente dentro do campo da medicina. E essa ideia da eugenia, de você pensar as raízes, ou seja, você vai curando a feiura a partir da seleção de uma prole bela, enfim. Quando a gente estava conversando sobre direitos humanos e tal, você vê como é que as pessoas também que perpetuam esse tipo de lógica, de discurso, de política, se incomodam, né, quando essa informação começa a chegar, porque essas informações só começam a chegar com os movimentos sociais. Elas não chegam na escola, né? Elas chegam nos movimentos sociais, por meio dele. Então, aí, acaba-se com os movimentos sociais. E essa é uma das cartas que Monteiro Lobato para um amigo dele, que ele vai visitar a Grécia e volta para o Rio de Janeiro, e aí faz os seguintes comentários. Que diferenças de mundos? Na Grécia, a beleza. Aqui, a disformidade.
Um desfile à tarde pela horrível rua Marechal Floriano, de gente que volta para os subúrbios, perpassam todas essas degenerescências, todas essas formas e má formas humanas, todas menos a normal. Os negros da África, caçados a tiro, trazendo sua força para a escravidão, vingaram-se do português da maneira mais terrível, amulatando-o e liquefazendo-o, dando aquela coisa residual que vem dos subúrbios pela manhã e reflui para os subúrbios à tarde. Como consertar essa gente? Como sermos gente no concerto dos povos? Que problemas terríveis suprogam o negro da África nos que na sua inconsciente vingança? Vamos ser gente. E aí, no nascimento da minha filha, a família fala, nossa, que bom que ela nasceu branquinha. Aí minha mãe responde aí, com a nossa orelha ainda, né? Porque a orelha de vocês é muito grande. Muito louco, né? E eu fui saber isso depois de... Celso. Sim, sem palavras. Né? Mas, gente, mas é tanto preconceito. Como é que fala que o racismo não existe no Brasil? É preconceito de todos os lados. É preconceito da cor, é preconceito pela religião, pela classe social, tudo junto. O tempo inteiro. O racismo sendo estrutural, ele passa a ser inconsciente. O nosso discurso está cheio de racismo, né? O tempo todo. Né? Eu me lembro da última oficina que nós fizemos, né? E a nossa discussão de casa era uma mulher negra de 42 anos, né? Com infecção de repetição, acho que era sífilis, não lembro o que era. Ela se relacionava com um homem que era casado, que evitava o uso de preservativos e tinha múltiplas parceiras, né? E ela se culpabilizava, né, por não ter uma família, né, estruturada por conta de ser negra. E a gente foi discutir isso, né, no coletivo. E aí, dentro de pessoas da gestão falando, mas isso é um racismo dela com ela mesma. Gente, não existe racismo seu com você mesmo. Existe uma coisa estrutural que te faz sofrer, que te faz pensar várias outras coisas, né, que estão relacionadas ao racismo, né? Tinha 4 anos, estava no não lembro agora o que era aquilo. E ele chegou em casa, né, contando a história do Monteiro Lobato, Saci Pererê, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, mãe, hoje eu vi uma história que eu não gostei. Falei, por quê? Mãe, você sabia a cor do Saci Pererê? Eu não sei, meu filho. Mãe, você é marrom, igual o Saci Pererê. Eu falei, não, a mamãe não é marrom, a mamãe é negra. Aí ele começou a chorar. Ele chorava, assim, copiosamente, porque ele descobriu que eu era marrom. Porque ele até agora não sabia dessa coisa de cor, eu tinha 4 anos, né? Aí, obviamente, eu fui na escola dele, né? Falei, que história é essa de marrom? Não existe marrom. Ou é negro, ou é branco, ou é amarelo, ou é índio. Aí a gente chega já, mais recentemente, um curso que teve para delegacias legais, um curso online. Ele funcionou por 5 anos até ser notícia, foi a primeira página do jornal Extra, depois disso foi escândalo e tiraram o curso. Mas por 5 anos, esse era a página do curso que ensinava para os policiais diferenciarem o traficante do usuário. Agora vocês também já sabem reconhecer o usuário que é o traficante. O cabelo do usuário. Isso. A gente vê isso na imprensa, né? Quando eu pego um traficante na Zona Sul, é o jovem apreendido com drogas. Ele está na favela do subúrbio, ele é o traficante, é um bandido criminoso. Essa questão da definição de genocídio, ela tem esses itens abaixo. Só que a legislação diz que qualquer um desses itens já configuraria genocídio. A gente consegue atender todos. Aqui foi um teste sobre racismo institucional no governo do Paraná, fez esse teste. E, assim, esse teste foi feito com profissionais de RH, pessoal que faz seleção de pessoal. Então, foi mostrado essas fotos e eles tinham que opinar o que estava sendo mostrado na foto. Então, esse aqui é um jovem tranquilo, que parou para pensar na vida, despreocupado, esperando alguém. E esta menina é uma dona de loja
o estilista. Os comentários foram esses. E aí depois foi mostrar essas fotos. Vamos lá, vou voltar. Veja posição, cor, posição da mão, direção da luz do sol, roupa, etc. E aí, este é algum assaltante ou algo do gênero. E esta é uma vendedora de loja. Ou vendedora, ou poderia ser uma costureira. E aí vem essas duas fotos para a gente pensar. O que a gente está vendo? Por que a gente vê esse aqui a espreito? A construção que a gente vê hoje das crianças em relação à cor ainda é muito forte. Eu já fui buscar ele na escola, o amigo dele falou que eu era babá. Ele, não, é minha mãe. Não, não é só babá, não. Ele, não, é minha mãe. Aí o menino falou, olha a maldade da criança, não sei que criação que ela teve. Falou pra ele, pro meu filho, que ele era adotado. Não pode ser, você é adotado. Aí meu filho sofreu a escola inteira. Não, eu quero sair da escola, eu quero sair da escola. Mas ele não falava porque eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Ou seja, hoje, em 2019, 2018, a gente ainda tem essas E coisas. que, consequentemente, a gente vai entrando também em outra situação. A questão do preconceito para os adotados, com os adotados. Exatamente. Eu falo isso porque eu estou na fila de adoção. Né? Então, a gente se esbarra de uma coisa, a gente vai somatizando e vai desencadeando tantas outras. Né? Aí ele já não tem essa concepção de que filho, de fato, é só biológico. Não. E eu tive problema com meu filho mesmo. Ele estava com 4 anos e falou assim, mãe, se eu me esfregar muito tomando banho, eu vou ficar branca que nem você. Era engraçado, né? As minhas amigas, eram uns 4 negras entrando no Rio Sul e pessoas não vindo atender a gente nas lojas, né? E aí eu tinha uma amiga que falava, não vou entrar nessa loja não. Eu, por quê? Nossa, eu quero ver essa roupa aqui, não sei o quê. Não, porque eu não quero. Eu ficava, para de ser boba, não sei o quê, deixa de palhaçada. Não, as pessoas aí não vão me atender. Eu fiquei, você tá me zoando, né? E realmente eu entrei e ninguém me atendeu. E aí eu comprei uma parada caríssima só de raiva. Eu estava fazendo uma reflexão que nos meus prontuários, na unidade de saúde, eu não pergunto e não preencho isso. Aí eu tenho estagiários, aí eu falo para ela, olha só, isso para mim é diferente. Eu acho que eu vou é um constrangimento perguntar para a pessoa, né, o que ela se considera. E como para mim isso é indiferente, tanto faz a cor, no meu atendimento isso não influencia em nada. Então não preencho essa parte. Aí agora você está falando aí da questão da saúde da população negra. Aí eu estou pensando aqui, se eu for fazer uma estatística, eu não sei dizer. Agora caiu minha ficha. Mas é por aí que tem que pensar. Essa sua atitude está atravessando o cuidado de saúde. A gente não tem os registros, são importantes de ter. Porque você se sentiu ofendendo a pessoa de perguntar aquilo, né? Então, quando eu chamo as unidades para conversar e peço o preenchimento da ficha de notificação, eu tenho que implorar para que os profissionais marquem isso. E aí a gente vê realmente que tem algumas pessoas que não perguntam, né? A minha amiga, ela passa, às vezes eu fico assim, fala, eu tenho que perguntar, explica, né? Porque às vezes acha, não tem por que a gente saber, né? Mas o quanto é importante para a gente ter o quantitativo de números, até mesmo para a política, né? Para essa questão da nossa briga por direitos. O ideal é um espaço aberto e enfileirado, todo mundo um do lado, um do outro. Vou fazer uma afirmação e aí depois vem a orientação. Então, vamos lá. São 35 perguntas, mas a gente faz rápido, tá? Vamos lá. Perguntas. Se você tem plano de saúde particular, dê um passo à frente. Não, eu não. Fiquei paradinha aqui. Se você pode viajar por conta própria, sem sofrer restrições legais, sem sentir medo de assédio ou violência sexual, dê um passo à frente. Se demonstre afeto por seu companheiro ou companheira em público, sem sentir medo de ridicularização ou violência, dê um passo à frente.
Se seus ancestrais vieram ao Brasil escravizadas, dê um passo atrás. E aí? Entendeu, né? Oi? Como é que se Sabe o que eu achei bastante interessante? com tantos passos à frente? Eu amo tatuagens, como dá pra perceber. E eu já me senti extremamente discriminado, inclusive fora do país. Tanto que quando eu viajo, eu vou, pode estar o calor de janeiro, eu vou com camisa de manga comprida, para não sofrer discriminação, para não passar por raio-x, simplesmente por causa das minhas tatuagens. E olha que não são ofensivas. Eu cobri uma tatuagem aqui que eu tinha uma frase em árabe, que eu cobri porque simplesmente gerou um certo desconforto numa viagem. Tanto que não é coberta, ela é simplesmente feita por cima. Se observar, vou ter um sair do país, entendeu? se observar, a frase está aqui por baixo. A frase continua aqui por baixo. Porque simplesmente quer dizer, sou feliz, amo a vida. Esse caldo todo que a gente falou nos afeta a todos. Seja pelo que afeta no corpo, seja para a gente como sociedade. A gente perde, todo mundo perde. Essa é a loucura desse processo histórico todo, que é um suicídio. Você luta contra o seu próprio povo. Então todos nós perdemos. Mas a sua tatuagem é uma escolha sua. É diferente da cor da pele. Sim. Mas isso me lembra uma coisa. É assim, você não tem escolha. Eu levei muito tempo para me perceber como mulher negra, né? E as sutilezas, depois que você tem essa consciência que você é negra, é muito característico no dia a dia no trabalho, né? Então, tem dia que eu faço escova, o cabelo fica liso. E aí vou para o trabalho. E aí eu ouço a seguinte frase: hoje você está digna de uma coordenadora. Como se teu cabelo, né, dessa forma, não é digna de você ter uma ascensão profissional. E como dói, né? Dói muito. Porque o tempo todo você tem que estar lutando para mostrar que você é competente, não é pela sua aparência, mas sim porque você é uma profissional e você estuda e você se dedica. Então, são marcas que ficam. Mas eu levei talvez aí 45 anos para me perceber como mulher negra, né? E como mulher negra também, quando jovem, você tem os assédios, né? Então, os homens que se aproximam porque você é a mulher só para a cama, né? Só para promover o prazer, mas não é a mulher digna para casar, né? Então, são algumas coisas que emocionam, desculpa, mas são coisas que só a mulher, né, negra que passa, que vem de família pobre. Eu nasci na Baixada Fluminense, moro lá, e são o deslocamento, todas as dificuldades, e você se manter e se mostrar competente é muito difícil. Não é um processo fácil, né? E desculpa, mas é que a ferida fica aberta e quando você fala, isso ainda dói. Deixa eu te dar um abraço. A gente precisa que as pessoas estejam juntas, tomando atitudes antirracistas, né, que é o que a gente está falando muito, saindo da inércia, né, que a gente precisa no momento sair da inércia, e se colocando em outro lugar, trazendo os debates para as nossas equipes, trazendo essa discussão. Né, assim, eu me considero negra, né, mas eu me vi quando alguém falou para mim assim, não, você é morena demais para namorar meu filho. Eu falei, não sou tão morena assim, meu cabelo não é, né, tonhonhon, não é crespo. Aí eu fiquei assim, aquilo me incomodou. Eu falei, mas eu não me considerava negra. Eu tinha 18 anos, por que eu era negra? Porque, na verdade, minha mãe é filha de índio, né? Então, ela tem essa ancestralidade indígena e meu pai é negro, né? Então, eu nasci mais moreninha, meu irmão também, mas o cabelo não é tão crespo. Então, eu tenho essa percepção de que eu não era branca, que até antes eu também achava que era branca. Quando alguém me falou que eu era moreninha demais para namorar uma pessoa que era loura do olho azul. Eu falei, cara, então, onde que eu tô? Quem sou eu? Né? Aí tinha passado no vestibular e tal, e eu percebia, eu saí da faculdade federal, né? Estudei na UF, e na minha sala, né, eram 50 alunos na turma, tinha eu e uma menina negra mesmo, bem pretinha mesmo.
Só tinha gente. Eu fiz residência. Só tinha eu. Não tinha ninguém da minha cor mais escuro do que eu. Fiz especialização na Fiocruz. Só tinha eu. Aí eu fui pro mestrado. Aí no mestrado tem aquela coisa da cota, né? Mas eu não fiz cota. Não, vou fazer normal. Aí eu passei. Primeira coisa que a minha orientadora falou, você veio normal ou você veio da cota? Eu falei, faz diferença? Faz diferença se eu vim da cota ou se eu vim sem ser da cota? Ela, não, aqui tem orientador que não gosta. Eu falei, você não gosta? Alguns têm mais privilégio, outros não. Mas eu acho que se você tem vontade, se você acredita naquilo que você quer, eu acho que você consegue chegar. Eu acreditei no que eu queria. Eu acho que alguns privilégios eu tive em decorrente da cor branca, né? Sim. Em contrapartida, houve dificuldades com relação à orientação sexual, apesar de não parecer, houve dificuldades pela questão econômica, eu venho de uma família pobre, entendeu? Agora, né, eu superei as dificuldades que eu tive, né? Mas, assim, de certa forma, eu concordo que a aparência me favoreceu. Sempre fui criada como branca, enfim, educação, nunca sofri racismo, assim, né, diretamente, sempre circulei em todos os locais, tranquilamente, e há pouco tempo eu me considero negra, há pouquíssimo tempo. Mas a minha irmã, ela, assim, nem pensar dela ser negra, sabe assim? Aí eu vou conversando com ela, trazendo tudo isso, né, essa reflexão toda com ela, da nossa família, porque também tem isso. A gente não tem história, né? Assim, ninguém conta a história dos nossos avós, que com certeza foram escravos, né? Nossos bisavós, né? Mas ninguém conta isso, né? A história, ela se apaga, né? O principal que eu penso em deixar, né, uma sementinha para vocês, são crianças, são adolescentes, é o respeito. Temos que respeitar o outro como a gente gostaria de ser respeitado, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, e para a gente poder conseguir fazer um país melhor, né? Um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor. Então vamos respeitar o outro. Às vezes você tem que se questionar, será que eu sou racista ou não? Será que mesmo eu não me considerando racista, eu tenho atitudes racistas? Isso que eu acho que a gente tem que pensar, porque aí você começa a se autoavaliar. E, gente, se a gente está lidando com gente neste país, não tem como a gente não ter que adentrar essa temática. Ah, é isso, eu queria. Então agora a gente vai continuar nessa mesma toada com uma outra dinâmica, que alguns de vocês pode ser que já conheçam. A Rita acho que já conhece dos velhos tempos. Assim, que a gente sempre faz, mas as coisas demoram 300, 500 anos para mudar, então a gente vai continuar fazendo até, quem sabe, um dia a banda tocar de outro jeito. Então a dinâmica é a seguinte, todo mundo vai ficar de pé, deixar as bolsinhas ali, e eu vou ler algumas frases e vocês vão se posicionar, cada um na sua, com o seu pensamento, tá certo? Vai se posicionar do lado onde se sentir menos desconfortável. Então aqui eu tenho o quadro do concordo, aceito, e ali é o lado do discordo, não aceito. Vocês vão ter que escolher um lado, tá certo? Ainda que não seja 100%, mas o menos desconfortável. Então vamos lá, vou começar a ler. A maioria das mulheres não se protege da AIDS porque o uso da camisinha depende do homem. Quem concorda, quem discorda? É uma inconsequência de um homem soropositivo engravidar alguém. Se a PEP for divulgada para a população, as pessoas vão abandonar a camisinha.
Assim, quando eu fiquei sozinha do lado de cá, acho que logo na primeira pergunta, né? É claro que você, primeiro, você para fazer essa reflexão rápida de qual é exatamente a tua resposta, aquele estímulo vem, qual é a tua sensação. E manter essa posição é sempre um desafio, né? Se o discurso começa, se a coisa da discussão, né? E aí os argumentos e tal, defender essa posição diante das ideias contrárias é sempre uma posição que, digamos assim, desgasta, cansa, exige de você que você fique mais atenta e mais disposta a, digamos assim, uma luta. E eu entendo quando em algumas situações a gente observa que as pessoas começam a deixar de lutar, porque vai havendo um desgaste. Aí eu já estou indo mais adiante na coisa, mas aqui, nesse momento, eu me senti muito tranquila, porque assim, naquele momento ali, eu estava onde eu estava confortável. A gente acaba concordando ou discordando de muitas coisas no meio do caminho ali, e a gente expressa isso para a pessoa assim, mesmo a gente querendo não se meter muito, vamos dizer assim, mas a gente tem vários posicionamentos que a gente bota. Eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Não às vezes com essas palavras, mas sua postura é disso, como se fosse assim. É óbvio que eu sou Marcele, eu tenho minha história de vida, tenho meus valores, mas num atendimento eu acho que a gente não está ali para concordar ou discordar. Eu acho que a gente está ali para apresentar o que a saúde tem para oferecer, o que ele pode usar, o que ele não pode, o que tem, e entender a história de vida dele, o que ele traz. Eu tenho até o hábito de falar, vê se é isso que eu entendi, você está falando isso e isso, porque às vezes a gente nem entende. A pessoa está falando alguma coisa, eu tô se eu começar a anotar, não, primeiro eu tento entender, né, ver se é isso que você está me falando, porque o usuário muitas vezes tem dificuldade até de contar a história dele. Aqui no exercício, dava tempo de vocês falarem, opa, não é assim, é assado, né? Algumas pessoas trocaram de lado, né? Porque perceberam que ouviram uma coisa que não era exatamente a frase. Mas na hora do atendimento, nem sempre você tem esse tempo para ficar, opa, para que lado eu vou, né? Cada pessoa que vocês atendem vai ter uma compreensão muito própria do que vocês recebem. Na hora da dinâmica, no momento da dinâmica, eu fico pensando, bom, a gente está vendo, né, o nosso movimento de concordo e discordo e o movimento do grupo, né? Então, Glaucia, né, colocou muitas vezes a sensação de estar sozinha, de ser minoria, eu também fui minoria em algum momento. E aí fiquei pensando, se a gente talvez estivesse individualmente opinando, ouvindo as perguntas e opinando individualmente, é possível que, né, que as respostas ficassem mais à vontade, ou menos, né? Então, teve um momento aí que alguém falou, né? Não, se o doutor disse que masturbação faz bem, deve fazer mesmo. De agora, bom, a gente fecha colocando vocês para pensar mesmo no lugar do outro e de vocês enquanto profissionais. Então a gente vai fazer um exercício de ficção. Né? Vocês vão se dividir em 4 grupos. Eu fiz a conta aí mais ou menos dando 5, né? 3 grupos de 5, ou eu acho que de 6. Em 10 minutos, né, que é o primeiro momento, vocês vão pensar em quem é o João. Tá, então é um homem trans. Ah, tá, é um homem trans, é uma mulher que se transformou em homem. Tá. E é hétero. Nessa que ela E perguntar qual a sua taxa de carga viral, eu acho que você já assusta ele. Isso. De qual forma que você quer engravidar? Quem é o parceiro? Quem é seu parceiro? Isso. Entendeu? Então, foi acolhido. Parou. Vamos abrir, parou. Bom, a ideia desse exercício é, na verdade, pensar com as pessoas o quanto que a gente
começa de fato a inventar um paciente quando ele chega. A gente categoriza ele, começa a inventar uma história a partir de poucos elementos. E a partir de poucos elementos a gente, né, estabelece uma conduta ou outra, tá? Então eu queria que vocês contassem as histórias aí, o que a gente deu para vocês como perfil e que vocês constituíram a partir disso. Quando nós estávamos discutindo, ela até falou assim, coloca aí se ele, como tá a carga viral dele, se ele trata. Eu até falei, mas como a gente vai abordar ele assim de início? Eu acho que a gente primeiro precisa perguntar por que ele gostaria de ter um filho, com quem. Isso. Porque se ele chega pra mim, me fala que tem HIV, eu já chego perguntando, como tá a sua carga viral para ter um filho? Ele não vai se sentir à vontade de falar o porquê, como, entendeu? Se faz o tratamento. Eu falei, vamos primeiro fazer uma abordagem, perguntar o que ele quer, o porquê que ele quer, e depois com quem que ele quer, com quem ele quer, e depois a gente pergunta se ele trata, se ele tem algum exame para comprovar a carga viral e começa a orientar. Sempre tem mais alguma coisa. O paciente chega, a primeira história que você pega é só que quando você começa a esmiuçar, geralmente vem isso daí. Vem um monte de coisas associadas e você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Porque cai realmente uma bomba no seu colo. E você não pode simplesmente pegar e jogar para o lado e ignorar. Você tem que abraçar o problema. Isso acontece no nosso dia a dia. Então, gente, em comum, os 4 casos tinham, né, a história das pessoas terem o HIV, né, serem casadas e quererem ter filhos. Mas na história que vocês trazem para cá, essas coisas elas não ficaram muito aparentes, não é? Nós até inventamos um outro casamento. Por que será? Todos os casos. Lê aí o final, a última frase. A última frase é, tem HIV, não é isso? Tem HIV, casado quer ter um filho. É a mesma frase para os 4 grupos. Só muda o nome e algumas coisinhas, né? Exatamente. Então, essas coisas de cima foram mais pregnantes para vocês do que o estado de saúde da pessoa e a demanda da pessoa. Essa dinâmica não é para ver quem fez certo, quem fez errado, nada disso. Mas é uma dinâmica que traz, revela um monte de coisa que interfere, às vezes, na nossa prática profissional. E isso é que é legal. A gente está aqui podendo, juntos, pensar, né, no como essas coisas todas, subjetivas, interferem na nossa atuação profissional. Então, vamos aproveitar para enxergar o que for positivo, o que for negativo, tentar avançar, superar, transpor. E é claro, nós estamos tendo essa oportunidade. Milhões de outros estão lá e não estão tendo essa oportunidade. Mas a gente vai fazer isso se propagar. E mais importante aqui, eu acho que nessa discussão, é vocês refletirem também de como é que vocês vão desdobrar isso na ponta. Vocês vão fazer oficina e vocês vão estar nesse lugar. Sim. De propor esses casos e de fazer essa dinâmica e depois chamar a atenção das pessoas para a questão da paternidade, maternidade, para as questões de relacionamento, né, no caso da aldeia, com o grupo social da aldeia, né, qual é esse limite, qual não é, que mulher é essa, será que essa mulher quer mesmo a intromissão do marido, do cacique, do pajé nesse processo? Será que a gente também não toma isso como prerrogativa de respeito a determinado grupo étnico, mas essa mulher está precisando de um espaço mais privativo para falar sobre essas coisas, né? E se ela tiver HIV e o HIV não foi o marido, né? Como é que fica, né? Então, assim, tem milhões de nuances aí que atravessam o trabalho da gente. É um exercício aqui só de provocação. Então, a gente fez alguns slides aqui. O Miller falou essa história de ser individualizada. Na verdade, desde sempre era para ser individualizada, mesmo a gente só tendo camisinha para oferecer.
mas milhões de outros jeitos de reduzir o risco as pessoas inventavam. Desde exé pular fora, desde usar camisinha só quando pula seca, desde, né, milhões de outras estratégias as pessoas sempre inventaram para reduzir os seus riscos. Ok? Hoje a gente tem mais ofertas a fazer, mas na verdade ela sempre, a gente sempre preconizou que fosse uma coisa individualizada e compatível com a possibilidade de cada um, né? Uma outra premissa, ampliar o leque de possibilidades de prevenção e o acesso qualificado a elas é um avanço no enfrentamento da epidemia. Vem se construindo essa lógica da prevenção combinada, que conjuga diferentes abordagens e inclui estratégias preventivas dirigidas aos indivíduos, os seus grupos sociais e a sociedade onde vive. Por quê? Porque agrega, lembra que a gente conversou ontem? Agrega abordagens biomédicas, abordagens estruturais, que tem a ver com o mundo onde a gente vive, né, a sociedade onde a gente vive, que cria mais ou menos vulnerabilidades, e abordagens comportamentais. As intervenções biomédicas, então, a gente viu várias delas aqui no quebra-cabeça. São estratégias voltadas à redução do risco de exposição ou de transmissibilidade mediante o uso de antirretrovirais ou de outras tecnologias biomédicas. Tá certo? Então pode ser uma tecnologia de prevenção. A camisinha feminina, a camisinha masculina, associada ao gel lubrificante, pode ser mais efetiva ainda. O tratamento para todas as pessoas. Hoje, a gente sabe que tratar todas as pessoas que têm HIV é uma estratégia de prevenção também. A profilaxia pós-exposição, que é a PEP, ok? Que é tomar os antirretrovirais até 72 horas depois de ter se exposto a algum risco, que pode ser acidente ocupacional, pode ser risco de violência sexual ou pode ser transei sem camisinha consentidamente, ou a camisinha estourou, ou existe a profilaxia que pode me ajudar a evitar aquela infecção. Quanto mais próximo eu começar a profilaxia da situação de risco, melhor. Mas eu tenho até 72 horas para começar. As intervenções comportamentais são estratégias que proporcionam o aumento da informação e do conhecimento da percepção ou da autoavaliação de risco à exposição ao HIV e contribuem efetivamente para a redução desse risco mediante incentivos a mudanças de comportamento individual ou comunitário. Ou seja, são estratégias que ajudam as pessoas a perceberem o que é arriscado nas suas vidas, o que não é, o que elas podem fazer para reduzir esse risco, quais são os limites, as possibilidades que elas têm. Então, é ajudar as pessoas a pensarem. O que eu faço? O que tem a ver com essa DST que eu peguei? O que não tem a ver? Onde eu vivo? Como eu posso me cuidar? Como eu posso discutir isso com o meu parceiro? Se eu não tenho um parceiro, se eu tenho vários, enfim. As pessoas fazerem uma autoavaliação das suas exposições ou não ao risco, das suas vulnerabilidades, e isso a gente consegue fazer com estratégias comportamentais. Por exemplo, adesão ao uso de preservativo masculino ou feminino. A gente não faz adesão, a gente pode estimular fazendo grupo, fazendo aconselhamento, conversando com as pessoas, dando oportunidade para as pessoas dizerem: eu não consigo usar preservativo, porque eu broxo. Bom, e aí, como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Será que tem jeito? Será que se você treinar sozinho em casa? Será que... Enfim, a gente tem que dar espaço para as pessoas falarem das suas dificuldades, para poder problematizar com elas. E as estruturais? São estratégias voltadas a enfrentar os fatores e condições socioculturais que influenciam diretamente a vulnerabilidade dos indivíduos e grupos sociais específicos, que sofrem preconceito, estigma, discriminação, violência ou qualquer outra forma de alienação dos direitos e garantias fundamentais da dignidade humana. Ou seja, tudo que a gente conversou hoje cedo, todos esses atravessamentos que criam condições de vulnerabilidade e comprometem a saúde das pessoas. Então, a gente tem que ter ações também que interfiram nisso.
não só no nosso cotidiano ali com os nossos usuários, quando a gente ajuda o paciente a reconhecer e a reconhecer mesmo, porque às vezes ele nem sabe os direitos que ele tem, né? Quando a gente ajuda nisso, quando a gente mostra que ele tem vários direitos e que esses direitos têm que ser respeitados, até em ações mais macro, né? Então, ações de enfrentamento ao estigma e discriminação, como racismo, sexismo, machismo, homofobia, promoção em defesa dos direitos humanos, políticas afirmativas e garantias de direitos, diminuição das desigualdades, campanhas educativas e todas as legislações e políticas que foram criadas nessa direção. Isso tudo são ações estruturais que fazem parte dessa combinação de estratégias para o enfrentamento da epidemia, tá? Então, essa lógica da prevenção combinada, ela foi representada por essa mandala, porque dá uma ideia de movimento. E, então, estão colocadas aí algumas das possibilidades de tecnologias comportamentais e biomédicas ali no centro da mandala, tá vendo? Circulando a mandala como um todo, as questões estruturais, os marcos legais e outros aspectos estruturais, né? E no centro foi colocado populações chaves e prioritárias. Mas isso assim, pelo Ministério da Saúde, eles têm divulgado essa mandala. Na verdade, a gente trabalha pensando nas populações de maior vulnerabilidade. Quem é de maior vulnerabilidade? O meu município, ali onde eu estou atendendo, e foco na necessidade daqueles sujeitos. Né? Aqui foram outras mandalas desenhadas de um jeito diferente. Olha lá, no centro não tem mais nada desse negócio de população prioritária. Está lá para todo mundo, cada um vai se adequar dependendo da sua necessidade. Foram incluídos algumas outras, olha, por exemplo, aqui o SUS, diagnosticar e tratar outras DSTs, aí colocou o SUS, enfim. Implementar o acesso aos serviços, trabalhar conteúdos subjetivos com as pessoas, tá vendo? Já foram incrementadas outras estratégias dentro da mandala. E é um leque infinito mesmo, né? E o nosso amigo da Bia, ele fez uma outra representação que é bastante interessante também, que é desse catavento. Porque mostrando assim mais movimento, dando mais movimento ainda, né? Dá mais ideia de movimento. E que a base de tudo isso é os direitos humanos. Que é importante, assim, tá claro para a gente a lógica, né? Que agrega fatores abordagens comportamentais, biomédicas e estruturais. Nem todas as pessoas encontram-se sob o mesmo risco ou estão igualmente suscetíveis a transmitir ou adquirir o HIV, certo? A interação de fatores individuais, sociais e institucionais aumentam ou diminuem as possibilidades de se cuidar, de se prevenir, tá certo? Nós vimos todos aqueles fatores que atravessam a vida da gente. São mais vulneráveis ao HIV aquelas pessoas ou populações que enfrentam altos níveis de estigma, discriminação e violência, ocasionando obstáculos no acesso a cuidados de prevenção e tratamento, tá certo? Outros fatores também podem aumentar a vulnerabilidade, como pobreza, baixa autoestima, depressão, violação de direitos, falta de informação em saúde, não reconhecimento dos nossos próprios riscos, atração pelo risco, medo de se descobrir doente, isso também pode me tornar vulnerável, porque eu não vou fazer o teste, né? Medo de ter a privacidade ou sigilos violados, isso cria vulnerabilidade. Dificuldade de acesso a profissionais de saúde, tudo isso são fatores de vulnerabilidade que a gente tem que considerar. A lacuna de cuidados em saúde enfrentada pelas pessoas e segmentos populacionais específicos precisa ser respondida com a consolidação de uma atenção integral, universal e equânime na rede de saúde, que viabilize acesso às ações de prevenção. E isso depende de cada um de nós.
É isso que a gente quer com a multiplicação desse treinamento na ponta, que as unidades se apropriem disso, que as unidades ofertem isso. É esse o nosso objetivo, que nós estamos fazendo aqui. Essa primeira dinâmica aqui vocês já perceberam, na lógica de fazer um quebra-cabeça. Então eu vou distribuir peças para vocês, né, que juntas formam frases. E frases que estão relacionadas a um desses dispositivos, tá? Então serão 2 trabalhos. Vocês precisarão encontrar, né, quem tem as peças que encaixa com a peça que vocês têm e onde esse conjunto de peças encaixa na mandala. Põe no chão pra gente ter uma dimensão. Tem mais, gente? Olha lá, tem mais aquele lá, embaixo do triangulinho. Aqui, joga aqui nesse. Porque tem diagnóstico e tratamento. Vamos aí agora. De repente isso aqui. Não, embaixo. Em cima é isso aí. Eu gosto. Isso aqui Foi difícil encaixar as frases nos dispositivos? Acho que os conceitos, pelo menos acho que eu vi no Vocês geral, agora a gente vão não ver se está encaixado certo. teve tanta dúvida. Eu acho que vale muito a pena a gente estudar. Quem acha que falta saber alguma coisa, estudar um pouco mais a sífilis, porque sífilis vai ter as manifestações primárias, secundárias e terciárias, e essas pessoas às vezes vão estar diante de nós e a gente não pode comer mosca com isso, porque é uma doença que está ficando cada vez mais prevalente, voltando ou não sei que classificação a gente daria, mas o fato é que é uma doença muito antiga, um antibiótico tão eficaz, que é a benzetacil, né, que é utilizado, e mesmo assim a gente ainda tem um número tão expressivo, consequentemente também de sífilis congênita, não só de sífilis adquirida. Você, assim, está fazendo um pré-natal de uma pessoa, você não saber explicar de uma forma que a pessoa consiga entender, cara, foi assim, o meu primeiro atendimento, nunca tive um resultado de sífilis positivo, né, e falar para ela de uma forma tão técnica, que o marido dela veio com uma arma, jogou na mesa, tipo, querendo me amedrontar, porque eu não soube conduzir, passar uma informação de forma que ela dê para entender, entendeu? Foi muito técnico e essa maneira que eu falei acabou, entendeu? Gerando problemas. Essa dinâmica você vai aprofundar ou não, dependendo da necessidade do grupo. Então, por exemplo, se aquele grupo não sabe o que é PEP, você vai aproveitar a dinâmica para daí trocar informação sobre PEP. Vai tirar as dúvidas, vai esclarecer, vai esgotar todo aquele dispositivo para passar para o outro, para passar. Então, o que o grupo já sabe, você vai descobrir o que o grupo já sabe. E o que ele não sabe, a gente vai complementar. Por isso que então, a ideia é aproveitar, adaptar a dinâmica ao conhecimento do grupo, à necessidade do grupo. A gente está estimulando vocês com informações técnicas, teóricas, colocando coisas lá na internet para vocês lerem. Porque a função do multiplicador, como a Adriana estava falando ontem, não é só disseminar uma informação. É ter, né, esse conhecimento acumulado para, neste momento de dúvida, você poder intervir e dizer, olha, é isso. Ah, nunca ouvi falar de PrEP. Bom, então, vamos lá. Olha aí, o mínimo da PrEP é isso aí. O que mais a gente pode falar para você sobre PrEP? Porque, no final das contas, quando a gente pensa em ampliar o acesso, né, a gente está querendo que os profissionais conheçam esses dispositivos, conheçam as barreiras também que as pessoas têm para chegarem nesses dispositivos, né, e que a gente possa facilitar a vida deles para dizer, olha, seu papel é importante, né, na hora de ofertar isso aí para os usuários que estão chegando. Então, não tenho dúvida nenhuma de que vocês
vão encontrar públicos com muito mais dúvidas do que vocês têm aqui. Por isso que vocês estão tendo muito mais informação do que os grupos vão ter. Agora, a atividade é a seguinte: nós vamos vamos formar duplas e vamos construir um recipiente para tomar água. Uma pessoa da dupla... Alguém já fez essa atividade? Não. Uma pessoa da dupla vai ficar com a mão para trás o tempo todo. E a outra vai ficar com os olhos fechados. E essa dupla tem a tarefa de construir um recipiente para tomar água. Aqui tem tesoura, cola e papel. Então, cada dupla vai pegar o seu papel, a sua tesourinha e a sua cola, que são materiais para vocês utilizarem, como quiserem. Ok? Qualquer tipo de recipiente. Cada dupla vai fazer o seu recipiente. Ok? Então, antes de vocês pegarem aqui o material, vamos lá, todo mundo de pé, deixa a bolsinha na cadeira. Todo mundo andando, olhando para os seus amigos e amigas. Vamos lá, parou! Pega a pessoa mais próxima de você para ser seu par. Mas olha só, a gente tem que construir da forma que você falou. É um para cada dupla, gente. Gente, olha só. O espaço tá bom? Quero dobrar. Dentro, né? É. Onde a pessoa põe a boca. Para trás. Ok. Já posso abrir o olho? Ah, tá. E eu tenho que ficar para trás. Não, ele fica para trás. Vamos lá, gente. Vamos ver se pelo menos dá para molhar a boca. Certo? Você estava de olho fechado. Passou um pouquinho, mas já dava para molhar o olho. Ela faz origami. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, como é que foi para vocês essa experiência? Tenso, gera um pouco de tensão natural, porque a gente depende do outro para, de repente, concluir essa tarefa. Quando a gente não tem o domínio total, nós por nós mesmos, a gente fica um pouco mais receoso, né? E realmente acaba sendo um trabalho em equipe, um trabalho em dupla, que você depende um do outro. Isso gera um pouquinho, às vezes, de apreensão. Então, assim, foi uma troca entre eu e ela. Isso eu achei muito bacana. Foi essa relação de confiança, apesar de estar numa memória do passado, mas o outro, a relação de confiança com o outro foi fundamental para que desse prosseguimento. Porque se ele também não ficasse tranquilo e falar, não é assim, não estou concordando, isso geraria uma insegurança. Mas o tempo todo ele foi me apoiando nas decisões e falando que estava correto. Isso é muito bacana. Estou só dizendo como a gente limita mais ou menos, ou cria alternativa, entendeu? É só para chamar a atenção, como às vezes a gente dificulta a tarefa, ou limita mais, não percebe um recursozinho que tem, entendeu? Né? Então, assim, só para chamar a atenção, né? Porque são muitas as possibilidades, né? Ela enxergar a minha necessidade, né? E me guiar naquilo dali. Quais são as minhas necessidades ali naquele momento? Na hora que eu ia pegar a cola, que eu ia ajeitar o papel e tudo mais, e ela estava ao mesmo tempo observando e me orientando, né? Percebendo o que eu estava precisando. Quem vocês acham que seria o profissional de saúde e quem seria o usuário? Vocês acham que tem alguma coisa a ver essa interação de vocês aqui com a relação profissional de saúde, paciente, profissional de saúde, usuário? E eu percebi a necessidade de eu trabalhar a clareza do que eu vou falar. Porque eu falei pra ele, olha, como é que eu falei? A parte externa tá ficando solta. Isso. Aí ele apalpava tudo. Aí eu falei, a parte da dobradura maior, a parte externa está ficando solta. Aí ele foi no lugar certo. Falei, porque o que eu tô vendo, ele não tá vendo. Então eu já vou direto. E às vezes a gente fala muita coisa que o paciente não entende, né? Então, assim, adaptar a linguagem, adaptar a necessidade dele. Entender. E não falar, despejar. Alguém pensa diferente? Alguém acha que o profissional pode ser o que está de olho fechado? Eu acho que isso é muito relativo. Cada um vai ter uma visão. Mas, assim, o profissional de saúde, embora ele tenha um conhecimento, ele não está no lugar do outro.
Então ele não está enxergando de fato tudo do outro. Mas é isso, às vezes o profissional não enxerga também. Um palmo diante do nariz, né? Na verdade, o saber está com o usuário e o saber está com o profissional. O profissional tem saber técnico e o usuário sabe onde o calo aperta. Ele pode dizer da dor dele, onde que está mais assim, onde que está mais inchado, como é que foi, contar a história. Ele tem também um conhecimento que, se o profissional não puder ouvir, não souber, o diagnóstico dele vai ficar comprometido, a prescrição dele, a orientação também vai ficar comprometida, né? Então essa dinâmica é só para aquecer, a gente dá para discutir várias coisas da interação humana. Então vamos lá. A roda de dentro, gente, olha, presta atenção, tá? A roda de dentro são pessoas que estão no lugar de profissionais de saúde, que vão estar aí fazendo o aconselhamento, vão estar aí fazendo a escuta desse paciente que vai chegar, tá certo? Então a roda de dentro fica fixa, sentada no seu lugarzinho. Profissional de saúde atendendo os usuários que vão chegar no serviço, ok? Aqui na roda de fora são os pacientes, ok? Vocês receberam aí o paciente que vocês vão ser, a história do paciente que vocês vão incorporar, ok? Todo mundo já leu o seu paciente? Já. Sim. Então, pronto. Então, os pacientes vão chegar. Por isso, gente, olha, se concentrem aqui na dupla, tá bom? Porque cada dupla dessa aqui é um consultório, tá? Mas de conta que vocês estão lá na vida real, que é aquele bioma que ninguém, todo mundo escuta, vocês vão ter que se concentrar aqui, tá certo? Então vamos lá, cada um de vocês vai chegar no consultório, no profissional de saúde, e vão aí contar a sua história. Vão fazer a sua demanda e a coisa vai começar. A gente vai dar um tempo, eu e Cláudia vamos dar um tempo para essa consulta. A hora que eu falar congela, congelou. Não importa o desfecho, em que momento estava. Congela, congelou. Ok? E daí eu vou explicar como é que a gente continua. Tá? Congela, gente. Congela. Espera um pouquinho antes de qualquer coisa. Vocês, do lado de fora, os usuários, vão trocar para a cadeira da direita. Uma cadeira. Agora, vocês vão trocar de lugar com quem está na frente de vocês. Na frente, vai. Tinha que pegar uma agora eu assumo aqui. Aí quem ficou fora assume o paciente aqui. Calma. Vocês rodaram. Todo mundo foi que estava fora foi para dentro? Então agora, gente, quem está dentro é profissional, ok? E quem está fora vai ser paciente. Eu vou dar os casos para vocês. Vamos lá, vocês estão com outro profissional agora e são as mesmas pessoas, tá? Os pacientes. Na hora que vocês estiverem prontos, me digam para eu começar a contar o tempo do atendimento aqui. Então, pronto. Agora vamos desfazer esses consultórios. Vamos usar um círculo. Vamos começar pelos pacientes assim. Como é que vocês se sentiram? Quem foi paciente? No lugar de paciente, como é que vocês se sentiram em relação ao aconselhador 1, 2, 3? Foi tudo igual? Foi diferente um do outro? Enfim, como é que vocês se sentiram nesses atendimentos, ok? Os 3 atendimentos foram bem diferentes. O olhar do profissional foi diferente. A escuta, a fala, a orientação que eu recebi do profissional foi diferente. Você quer ver a reclamação do médico? Porque o médico não quis
Ele riu de mim quando eu contei que eu tinha 10 anos de um relacionamento, né, namorando meu namorado. Eu só tenho 24 anos, eu só transei 2 vezes. Aí ele riu. Uma coisa que eu percebi nos 3, que assim, mesmo falando que tive relação com o uso de camisinha, os 3 em comum foram que eles falaram muito da doença, mas como se não tivessem percebido essa fala, que eu transei 2 únicas vezes com camisinha. Eu tive essa preocupação de estar no lugar do profissional que aconselha e de eu poder dar uma acolhida e uma orientação o mais completa possível. Aí eu vim trazendo tudo que eu tinha. Olha que curioso isso, né? E acho que foi comigo, das intenções, né? Mas vocês vejam como a gente procura, dentro da nossa bagagem, lá da nossa, como diz o Meri, lá da mala de ferramenta, lá que cada um tem, e a gente não procura menos, às vezes, na necessidade do usuário. Às vezes, tudo aquilo que a gente tem na nossa bagagem, talvez a gente use, sei lá, um milésimo daquilo, porque a necessidade dele lá é de uma outra ordem que eu não tenho aqui nenhuma receita ou nenhuma ferramenta para aquilo, mas eu vou ter que inventar ali na hora. Eu estou falando isso porque chamou muita atenção da gente que estava do lado de fora, que não dava 1 minuto, às vezes não dava nem 1 minuto, o paciente falando, e a gente olhava, só estava o aconselhador falando, só estava o profissional falando. O profissional não chegou a ouvir o cara 1 minuto, mas às vezes o exercício maior de ouvir a demanda do outro, entender ali o que o outro está precisando mesmo, o que o outro está querendo mesmo, que exige uma escuta um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais de tempo. Vocês, enquanto aconselhadores, ficaram numa saia justa em algum momento? Querem falar desses momentos? Às vezes eu acho que da parte do profissional, eu vejo alguns que preferem falar qualquer bobagem do que admitir que ele não sabe. Entendeu? Isso é complicado, porque às vezes você vai dar uma informação errada, aquele paciente vai sair todo feliz e lá na frente ele vai se lascar com aquela informação errada. Eu tive dificuldade de responder a pergunta da Lara. Qual foi, Lara, mesmo? Então, o caso era um paciente que ele fazia programa, né, trabalhava por dinheiro, fazia sexo por dinheiro e queria levar o teste fluido oral para casa. Que ele escutou falar que existe esse teste que ele queria fazer nos clientes dele, porque os clientes pagavam mais quando ele transava sem camisinha. No caso do João, na hora eu tomei aquele baque, eu confesso, porque o caso do João era uma situação onde ele já tinha HIV 16 anos, não era, João? 10 anos, uma coisa assim, e a questão religiosa, onde o pastor tinha visto que ele já estava com uma carga viral indetectável e falou que ele estava curado, que era para ele parar de se tratar. Só que aí, como que você lida com essa situação sem ofender o que a pessoa acredita, né? E ele falando que queria parar. É uma questão complicada, né? Porque você não quer ofender a pessoa, mas você também tem que fazer a pessoa entender a importância do tratamento. E nesse caso eu até sugeri também de ir até o pastor da igreja, conversar e orientar sobre as questões da necessidade do tratamento. Porque uma carga viral indetectável não significa que ele está curado, e sim que ele está assim por conta da medicação. Por que a gente não pergunta para essa, entendeu? A gente não sabe o que dizer para essa mulher, a gente pode perguntar para ela, mas o que você está pensando? Diante dessa situação, qual que é o teu desejo? O que você quer fazer? Como é que você acha que... Qual a saída? Vamos pensar junto aqui. Como é que você acha que eu posso te ajudar? Enfim. E aí, ela vai dando algumas dicas e você vai descobrindo junto com ela algum caminho. Às vezes não descobre mesmo. Fica ali emburacada, mas você está ali no suporte, vem aqui, estamos juntos e até que vocês vão achando. Mas, gente, olha só, é o seguinte. As pessoas de fora são pacientes, ok? São usuários do serviço de saúde. As pessoas de dentro são profissionais de saúde, na categoria que vocês quiserem, que vão estar aqui para fazer um escuta, um aconselhamento, ver qual é a demanda dessa pessoa que está chegando e vão atender, tá certo? Então vocês, pacientes, leiam e incorporem aí esse personagem, esse cidadão.
E pronto. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo para esse atendimento. A hora que eu falar congela, vocês... Tá? Pode começar. Eu estou refletindo aqui alto com vocês, porque eu acho que cada um de vocês pode fazer, depois que sair daqui, né, uma autoanálise desses papéis que vocês viveram aqui. Né, papéis de pacientes, e a gente está acostumado a ser paciente, todo mundo já adoeceu, já foi a médico, né? E papel também da pessoa que está numa condição de poder, que a gente falou, numa condição de que tem que defender o direito à saúde daquele que está ali, né? Uma pessoa que precisa aprender a escutar, porque a gente não se conforma com isso, de escutar o outro, nem família, né? Dificilmente a gente escuta. Às vezes a gente ouve bem rapidinho, né? Então eu acho que essa é uma... Eu também estou refletindo sobre isso. E aí a ideia de encerramento e de avaliação é que a gente jogue o novelo dizendo o que a gente deixa para o grupo, né? E quando receba o novelo, diga o que recebeu do grupo. A gente fica segurando o fio, porque a ideia é fazer uma rede, tá? Então vamos lá. Então vamos ver se eu dou conta de acertar o... Vai, gente. O que a gente recebeu? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Então eu quero deixar para o grupo muito entusiasmo. Eu quero deixar do Recebo, grupo. Eu recebi do grupo, recebi assim muito ensinamento, muita informação assim importantíssima que eu desconhecia, entendeu? Então foi muito proveitoso, foi muito bom que eu recebi do grupo. Agora o que eu passo, eu passo assim. O que vai levar? Faz assim no dedinho. Agora o que vai deixar para o grupo. O que você vai deixar para o grupo. Vou deixar assim muita responsabilidade. Vamos lá. O que eu recebi aqui foi conhecimento, mas de que forma esse conhecimento, né? Assim, o conhecimento que a gente tem, ele é compartilhado, né? A minha realidade é diferente da sua, da dela, e todas essas realidades têm alguma coisa em comum. Então, assim, é o somatório dessas realidades, né, que no final das contas acaba habilitando a gente para fazer o que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente está aprendendo junto. É o que eu recebi e é o que eu estou aqui tentando dar também. Deixa eu ver quem ainda não foi. Dividir as nossas angústias aqui, eu acho que é fundamental, sair daqui até mais leve, assim, que a gente não está sozinho no barco, né, assim, o que acontece lá, acontece ali, acontece lá. Então eu me sinto mais, assim, com mais coragem de enfrentar os desafios diários, né? Para mim, curso é isso. É dinâmica para a gente debater e ver o pensamento de cada um, porque tem dúvidas que a gente acha que, aliás, a gente nem acha. A gente não passa nunca pela nossa cabeça. E às vezes o outro coloca e você pensa, caraca, eu nunca pensei nisso. Também estou, assim, bastante emocionada. É um grupo que, assim, eu me senti extremamente à vontade, muito embora, né, a gente nem se conheça, né? A Sandra, diferentemente, a outra colega de Niterói que eu nem conhecia, nem sabia que ela trabalhava lá, mas estou bastante satisfeita. O curso me deu essa oportunidade, né, esse treinamento me deu essa oportunidade de conhecer todos vocês, que a gente se sentiu, acho que todos nós nos sentimos bem à vontade com cada um, né? E não é muito fácil, a gente já faz vários treinamentos, né? E não é muito fácil a gente, até com próprios colegas nossos, não é muito fácil a gente conseguir ficar tão à vontade e desabafar muita coisa que a gente às vezes não tem tempo na nossa unidade ou com os nossos pares, né? Então, isso aí eu achei assim fantástico, estou recebendo isso, né, essa oportunidade de estar expondo, né, eu falo muito também hoje, reduzi bastante esses 2 dias, hein? Enfim, e deixo, né, para todos vocês, em especial também para a pessoa com quem eu vou passar, que é a única que falta, eu não sei se vocês acham que os deuses lá em cima fez alguma coisa, né, Sandra, porque... a gente já vem de uma trajetória desde o primeiro dia nosso no estado, eu acho até, né? Enfim, deixo para vocês também todo o meu carinho, o meu afeto. Enfim, a gente mora em municípios diferentes, mas caso necessitem,
A gerência sabe como encontrar a gente, né, lá em Niterói. Tá? E boa sorte, sucesso para todos nós e principalmente para vocês. Vamos lá, Sandra. Deixa eu dar um pouco mais aqui. Os céus. Acertei! Tá Beleza! Gente, nossa, quantas emoções! Estou me sentindo o próprio Roberto Carlos. Então, eu acho que eu recebi aqui muita disposição assim, de vocês. Eu senti um grupo disposto, querendo, assim, com disposição mesmo, para estar junto, para estar trocando. Isso vai dando gás para a gente, né? E senti disposição e muito carinho. Recebi muita disposição de vocês e muito carinho. E deixo muito do meu desejo, assim, da minha vontade de fazer, de não deixar o SUS morrer. Porque a gente é que faz o SUS acontecer, né? A gente é que dá a qualidade para o serviço, a gente que pode fazer diferença dentro do serviço, né? E é isso que eu quero deixar, assim, esse meu desejo, de que o SUS não morra. Então, eu recebia desse grupo e fiquei muito feliz, muita resistência, né, nesse momento então, que a gente vive no país. Fazer um curso como esse é, assim, de uma coragem, de uma resistência, né, e que bom, né, que a gente ainda persiste, que temos profissionais, né, sérios, técnicos e, enfim, e nós também nessa roda. Então, foi muito bom, assim, parabéns. E deixo aqui, né, a minha disponibilidade de fazer parte desse grupo aí, né, dessa roda, para a gente construir, né, continuar construindo o SUS. Valeu, gente!